Eu estava numa crise de fé. Não sei se era uma crise só de fé. Tinha um pouco de estresse pós-traumático, tinha crise de ansiedade, princípio de pânico misturado com um pouco de depressão. E a decepção. Muitas pessoas acham que a decepção era apenas com a conduta moral de líderes. Esse tempero fazia parte do prato. Mas a decepção de eu achar que aquele tipo de fé não fechava a conta e não fazia mais sentido. Não posso, olhando para trás, dizer que eu tinha perfeita visão clara de tudo o que deveria ser feito. Eu tinha a ideia da direção para onde precisava andar. Aliás, como parte da nossa história, vale a pena falar um pouco isso. Muitas pessoas não compreenderam. Aliás, muita gente se agregou no início da nossa história. Mas muita gente pensou que nós reproduziríamos o sistema que nós havíamos abandonado, ou que pelo menos aquela lógica seria seguida. Não era apenas uma mudança de endereço ou o desejo de tomar uma liderança. Era de redescobrir Deus. Era de redescobrir o valor da vida e Cristo em nós. De redescobrir de novo a alegria e a paixão pelas Escrituras. A não basear a fé em resultados, sabe? Em números e relatórios. A não fazer de Deus um feitor da minha vontade. E eu acredito estar descobrindo a cada dia como caminhar assim. Não julgo que saiba tudo, mas eu tenho descoberto. E talvez o que traz de volta a alegria da salvação, a alegria do serviço a Deus, tenha como um dos elementos principais a nossa vida comunitária, que aliás é nela onde tudo isso acontece. Eu encontrei uma pessoa que me perguntou um pouco sobre a igreja, e eu estava dizendo, aliás foi agora na viagem de volta de ontem para hoje, se eu chegaria aqui a tempo para o culto. Eu falei, eu não chego para o das 9, mas eu chego a tempo para o das 11. E a pessoa falou, ai que bom, já tem 3, está crescendo, que bom. Eu falei assim, não, é bom. É bom isso, Zé? Eu não sei se é bom. É bom, acho que é bom. E eu falei assim, bom, isso é bom. Mas sabe que eu não foi esse o objeto da busca e da nossa fé. Falei em outras palavras, que legal que tem mais gente vindo, bom, mas não é essa a preocupação primeira. É se de verdade a gente está sendo igreja, se de verdade nós estamos compreendendo o Cristo em nós, a esperança da glória, e o Cristo em nós como esperança para alguém que nos cerca. Saber que o Evangelho que chegou até nós não parou em nós. E estudando esse texto, eu fui levado de novo a me lembrar da minha conversão. Numa igreja batista no bairro onde eu moro até hoje, que foi fundada por imigrantes, que vieram da Europa para uma colônia de trabalho no interior de São Paulo, em Tupã, na colônia Esperança, e ali se encontraram, e muitos deles eram cristãos. Aliás, começaram uma igreja lá. Depois venderam suas terras e vieram tentar a vida. Eram colonos que vieram tentar a vida na capital, em São Paulo. E aqui começaram essa igreja, que ficava a uma quadra da minha casa. Começou com uma pequena igrejinha, depois foram construindo, aumentando, compraram um outro terreno. E ali eu encontrei Jesus, ou ele me encontrou, quando minha mãe ficou doente e uma vizinha disse que Deus poderia curá-la, e aconteceu mesmo um milagre, e ela não morreu.
E ela correu, foi para a igreja e levou eu e meu irmão para a igreja. Interessante, irmãos. Como é que faz alguém que sai da Rússia, da Letônia, outros vieram da Hungria, para um outro país, crendo em Deus para uma nova vida, se conhecem, começam uma comunidade e vão alcançando gente. A história de Deus na terra mostra para a gente o Evangelho como a semente que cai na terra, morta, porque o homem se afastou de Deus. E o primeiro que caiu ali, Cristo, era como uma semente numa terra seca, diz o profeta Isaías. Sabe, terra seca não tem água, e a semente vai ter que rasgar a terra seca para florescer. Mas ele foi subindo como um renovo, uma raiz numa terra seca que não tinha parecer nem formosura. Olhávamos para ele, não tinha nada que nos atraísse. E ele foi moído pelas nossas transgressões. E a palavra de Deus diz que o semeador saiu para semear, e a semente caiu dentro de nós. E uma raizinha começou. Se a gente deixar, ela toma tudo. Ela muda a nossa alma, coração, nosso pensamento. Ela vai abrindo espaço dentro de nós, e a gente tem que tirar para fora umas tranqueiras que não cabem mais. E ela vai enraizando nossa educação, nosso caráter, nossa vida de marido, de mulher, de filho, nossa profissão, e o reino de Deus nos envolve se a gente deixar. E ele cresce. Jesus disse que era como uma pequena semente, um grão de mostarda, a menor das hortaliças. Mas quando cresce, vira uma árvore que as aves vêm fazer os seus ninhos ali. Se o reino de Deus crescer dentro de nós, e quando cresce as raízes, saem frutos dignos da vida eterna, frutos dignos do arrependimento que aconteceu aqui dentro, e da fonte que jorrava águas amargas, começa a jorrar coisa boa. É por isso que ele diz que o que contamina o homem não é o que vem da boca de fora para dentro, isso não interessa nada. O que realmente transforma a nós e a essa terra é essa semente que está dentro e vai rasgando nossas entranhas e mudando quem somos, para que para fora de nós o reino seja visto. Mas quando ele for visto para fora, é porque já tomou tudo lá dentro. Não é uma regra religiosa, não é uma lei que diz faça ou não faça, aonde eu apresento elementos externos, mas dentro de mim não há nada. O reino tem que tomar a minha vida toda primeiro. Quem matava não mata mais, quem mentia e enganava não mente mais. Esse vídeo, ele resume o que a gente tem pregado desde o começo aqui. Vai da criação, a queda, a dor na terra, a vinda de Cristo e a resposta da igreja. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Seria mesquinho, individualista, acharmos que somos cristãos para que Deus resolva nossos problemas e dê uma assinatura embaixo nos nossos planos e projetos, e depois fechássemos a porta, virando as costas de novo para Deus e para o seu reino. O Cristo que te achou e te alcançou está te chamando. Está te chamando para que você seja dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e sejamos frutíferos para ele, e descobramos que essa é a maior alegria da nossa vida. Seja você médico, advogado, torneiro mecânico, professora, cozinheira, não importa. A raiz cresceu dentro de você e o reino te tomou. E aonde você está, você brilha a luz de Cristo.
você apresenta frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de vida eterna. Se porventura a gente continue tendo mais gente vindo às reuniões e aí enche o das 9, aí enche o das 6, sei lá, aquelas coisas que acontecem, olha, o lugar que a gente está não cabe mais, nós vamos ter que achar um outro imóvel para a gente poder acomodar as pessoas. Digamos que isso um dia aconteça, já pensou? Essa rua, a Clímaco Barbosa, o pessoal aqui de cima, do franguinho, do posto, das ocupações que tem aqui, dissessem, graças a Deus, que aquele bando de chato for embora. Eles deveriam dizer, não saiam daqui. Eu venho aqui buscar a minha cesta básica, é o que eu tenho para esse mês. Obrigado porque o meu filho está aqui no jiu-jitsu de sábado. Obrigado porque minha filha está aprendendo dança, o meu menino está jogando futebol. Eu vi que vocês fizeram um acampa dentro, eles dormiram lá. Cristo é a esperança desse mundo, Ele habita em nós. O mundo que a gente vive está em colapso. Eis-me aqui, Senhor. Tem 2 caminhos, ou melhor, 3. Ou você nega a existência de Deus pela dor que você vê no mundo. Segunda decisão, ou você acredita e faz tudo o que você puder na religião que você tiver, para que Deus livre você do seu problema. Ou terceiro, você sente a dor do próximo como Cristo sentiu, e você se alegra com a presença de Deus na tua dor, e você quer se tornar uma resposta para alguém que sofre do teu lado. Eu acho que essa terceira se chama Igreja de Cristo, e é para isso que Deus nos chamou, para falar, eis-me aqui.